Olá, boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando o nosso estudo semanal de O Livro dos Espíritos. Com muita alegria que aqui estamos para dar prosseguimento a esse estudo. Hoje, dia 23 de fevereiro de 2022, rogando as bênçãos de Deus, de Jesus, o nosso Mestre, para que todos nós possamos receber as bênçãos do alto, nos sentirmos amparados, inspirados e recebermos, a orientação dessa doutrina espírita, conforme estudaremos hoje. Deixo aqui meu abraço fraterno a todos aqueles que não conseguem assistir ao vídeo, participar aqui ao vivo conosco, mas que acompanham em outros dias. Então, nosso abraço, nossos votos de muita paz. Nossa boa noite aqui a Joyce, pastor, muito bem-vinda, Joyce. Os amigos e amigas que estão conectando aqui também pelo Face. Nós estudamos na semana passada o tópico que tratou sobre os animais e o homem, Nós falamos sobre os três reinos. E assim nós encerramos, na semana passada, a segunda parte do livro. Lembrando que esse livro contém 4 partes. E hoje, muito importante, nós vamos iniciar a terceira parte desse livro, que trata sobre as leis morais. Então, eu considero essa terceira parte essencial para o nosso estudo, porque vai tratar de questões que estão relacionadas com a nossa vida, diretamente, com as nossas atitudes, como deveríamos agir da melhor maneira. Então eu creio que se nós dedicarmos aqui a esse estudo da terceira parte, com certeza tiraremos bastante proveito, bastante aprendizado com essa doutrina que tanto nos orienta, que nos consola, mas que nos ilumina também. Nossa boa noite aqui a nossa amiga Maria Helena Butião. Ótima noite, obrigado Maria Helena. A Sueli Bilória Pedrosa aqui também, muito boa noite. Querida amiga Loiva Carnop, Rio Grande do Sul, sempre acompanhando, nos ajudando aqui no estudo. A amiga Zilma Siqueira também, do Centro Espírita Farol de Luz. Uma ótima noite, muito bem-vinda, Zilma. Tivemos a alegria de participar de uma live, pelo Centro Espírita Farol de Luz, nesse domingo passado. Agradeço mais uma vez a oportunidade. A amiga Silvia Guerra, muito boa noite, Silvia, também acompanhando sempre conosco. Neuza Marquisola, boa noite. A Maria Helena Butião, já comentamos. A Fátima Marcaça Baldo, bem-vinda, Fátima, que bom aqui com a gente também. Lélia Rosa Assi, bem-vinda, muito boa noite. A querida amiga Tatiana Tavares, muitíssimo boa noite, que bom, muito boa noite, Tatiana? Bem-vinda, viu, querida amiga? E a todos que estão aqui também conosco, e a todos aqueles que, como disse, ainda assistirão em outros dias, fica aqui o nosso abraço fraterno. A amiga Divina Arruda, também aqui no Instagram, a Sônia Rocha Neves, boa noite, bem-vindas. Pessoal, hoje então nós vamos começar essa terceira parte do livro, intitulada de As Leis Morais. E hoje nós vamos então iniciar pela questão número 614, que é dentro do primeiro capítulo da terceira parte do livro, que trata sobre a lei divina ou natural, tá? E o tópico, especificamente, caracteres da lei natural, que é a questão número 614. O amigo Anderson Tavares também, Cláudio Meda, muito bem-vindos.
Então vamos lá, né? Na questão 614, Kardec pergunta assim: que se deve entender por lei natural? E a resposta dada: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Essa pergunta, pessoal, nós devemos lembrarmos sempre dela. Essa pergunta é fundamental no estudo aí dessa terceira parte do livro. Ela é muito citada em palestras, né? É uma pergunta assim, chave, importantíssima. Por isso que Kardec já abre com ela, né, a terceira parte do livro. A amiga Carolina de Jesus também, Amorim, muito bem-vinda, muito boa noite, viu? Bem-vinda. Pessoal aqui do Face também que foi chegando, Rosa Lima Barros, todos muito bem-vindos. Então, pessoal, analisando essa questão, Kardec pergunta, né, sobre o que entender por lei natural, porque os filósofos já falavam, já estudavam a respeito da lei natural ou da lei da natureza, né? Os filósofos, mesmo aqueles materialistas que não consideravam a existência de Deus, mas eles percebiam que existe, né, uma lei muito perfeita que regula toda a natureza, tem essa regularidade, né, muito perfeita. Por exemplo, se nós pensarmos nos planetas, né, no sistema solar, tudo isso viajando pelo espaço a uma alta velocidade, tudo mantendo uma ordem admirável, sem se chocarem. Então, são leis que existem, né? Então, os filósofos estudam essas leis dizendo leis naturais, ou leis da natureza, né? Mas os espíritos, então, aqui respondem que se deve entender por lei natural a lei de Deus, né? Nós que somos cristãos, espíritas ou católicos, né, que acreditamos em Deus, é lógico que nós sabemos que essas leis perfeitas não existem por si só, né? Não é aquela ideia do Big Bang, que houve uma grande explosão e tudo assumiu o seu lugar no espaço e tudo funciona com uma regularidade perfeita, por acaso. Não é por acaso, né? Então nós sabemos que Deus é o Criador que fez essas leis tão perfeitas que controlam, né, a harmonia do universo. Então Deus criou leis físicas e leis morais. Não, são dois grupos de leis, mas todas são leis de Deus, né? Assim, as leis que regem a matéria, como as leis que regem o comportamento da alma, são todas criadas por Deus, né? E na questão 615 diz que elas são eternas e imutáveis. Olha que interessante. A lei de Deus, ela vai ser para sempre a mesma. Imutável, quer dizer, a lei de Deus não muda. Por que ela não muda? Porque ela é perfeita. Quando Deus criou, né, tudo, iniciou a criação, as leis já vigoram na mais perfeita ordem. Não tem necessidade de Deus fazer ajustes na lei, de Deus melhorar aquilo que Ele criou. Tudo é muito perfeito. Então as leis são eternas e imutáveis, né? A gente poderia pensar nas leis físicas, um exemplo apenas. A gente pega aí a lei da gravidade, né? Sempre foi da mesma forma. Se a gente joga alguma coisa do alto, ela vai para o chão. É uma força que atrai para o centro da Terra, a lei da gravidade. Assim como se nós pegarmos as leis na parte moral, se nós considerarmos os 10 mandamentos que Moisés apresentou lá atrás, né, em torno de 3.500 anos, os 10 mandamentos são válidos até hoje. Nós não devemos matar, não devemos roubar, não devemos desejar o que é do outro, honrar pai e mãe. Então, tudo isso continua muito válido, né? Então, a lei de Deus é imutável.
E aí eles dizem aqui algo muito interessante, né? Que ela é a única verdadeira para a felicidade do homem. Gente, aqui é um ponto essencial, porque a lei que Deus criou para reger a nossa vida, ela é uma lei criada para nos conduzir à felicidade verdadeira. A gente deve pensar assim: se nós seguíssemos 100% as leis que Deus criou para nós, nós não seríamos infelizes, não teríamos doenças, não teríamos problemas, porque a lei que Ele criou é para o nosso bem. Isso que a gente precisa compreender. Todas as leis que Deus criou são para nos ajudar a chegar à condição de espíritos puros, de espíritos felizes, né? Podemos pensar até um exemplo bem marcante, a lei de causa e efeito, que é de Deus também. Então a lei de causa e efeito nós conhecemos bem no meio espírita, né? Que nos diz que toda a nossa ação vai corresponder a uma reação. Nós vamos sofrer a consequência daquilo que nós fizemos, né? Essa é a lei que nós conhecemos de causa e efeito. Nós fazemos algo de bom, nós vamos receber, vamos ficar em paz, vamos ter coisas boas na vida. Mas nós fizemos algo de ruim, de mal, prejudicamos alguém, nós vamos também enfrentar determinados momentos semelhantes àqueles que nós fizemos, não por castigo, mas para que nós aprendamos que aquilo não foi bom, para que nós não venhamos a fazer de novo. Então pensem comigo, se não houvesse, né, a lei de causa e efeito, nós faríamos sempre o mal, e nada nos aconteceria. O que iria acontecer conosco? Nós íamos entrar num estado de problema, de depressão, de angústia, por estar envolvido apenas no mal. Seria a nossa aniquilação total, porque não teria algo para nos chamar a atenção que aquilo não é bom. Então a lei de causa e efeito, que muitas vezes nos apresenta a dor, né? Porque essa lei muitas vezes traz até nós a dor se faz presente em nossa vida, mas é para o nosso bem, para a gente compreender isso, porque essa dor é um despertar. A dor vem nos dizer que nós estamos seguindo por um caminho errado. Então, para a gente perceber que todas as leis, mesmo aquelas que eventualmente nos levam a sofrer, a enfrentar a dor, são para o nosso bem, são para nós encontrarmos um caminho melhor. E aí eles dizem ainda, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então veja que interessante, essa lei de Deus não nos mostra apenas o que devemos fazer, mas o que não devemos fazer, o que devemos deixar de fazer, né? Então as leis divinas são guias seguros, sempre nos apontando o melhor caminho, né? É muito importante essa questão, para a gente perceber bem. E como nós temos o livre-arbítrio, né? Fazemos escolhas, nem sempre as nossas escolhas são as melhores, né? E aí o que acontece? Como Deus respeita nossas escolhas, às vezes nós escolhemos o caminho do mal. Nós escolhemos agir com negligência, com prejuízo ao semelhante, ou com prejuízo a nós mesmos, através dos excessos. Então, todas as vezes que a gente age mal, nós estamos nos afastando da lei que nos conduz à felicidade. E, por consequência, seremos infelizes temporariamente, até que a gente volte, né, a seguir de acordo com as leis que Deus traçou. Para percebermos que está muito claro aqui, né? Só seremos infelizes se nos afastarmos dessas leis tão perfeitas, tão sábias, que Deus criou para a nossa felicidade. Vejam então que questão importante que é essa. A gente deve sempre relembrar essa questão, porque ela é essencial
para a gente compreender as leis de Deus, a nossa atitude perante as leis de Deus, né? Desculpe até que me alonguei um pouco, mas essa questão eu acho que ela é essencial fazer um comentário um pouco mais longo, né? Então, nosso boa noite aqui aos que foram chegando: Tony Pedrosa, Lúbia Faleiros, Claudete Rosa, Ivonete Albino de Mello, Leandro Boré, a Lourdes Bonafim, Ana Lúcia Olive, Cleusa Bueno, Kátia Ribeiro Cunha, Carla Osse, querida amiga do Farol de Luz, Valdir Borges, Eliane Ferreira. Muito legal, viu, pessoal? Fico muito feliz com a presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos e vamos então dando aí prosseguimento. Como sempre digo, né? Alguma dúvida, algum comentário que possam nos ajudar, registrem aí para a gente ir trocando ideias, tá bom? Agora nós vamos para a questão 616. Maria da Graça Lima, boa noite, viu? Bem-vinda. 616 diz assim: será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que em outra época lhes proibiu? Vejam que pergunta inteligente. Será que ele falou uma coisa num tempo e outra coisa em outra, né? E a resposta, né, dos espíritos superiores: Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por serem imperfeitas. As leis de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como também no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, vejam que interessante, porque a pergunta de Kardec faz sentido quando a gente se recorda que sempre, né, naqueles tempos antigos, muitos profetas vieram, encarnaram na Terra, né? Aquela época que profetizavam a vinda de Jesus, na época de Moisés, né? Então haviam muitos profetas. E esses profetas, eles falavam em nome de Deus. Eles diziam que foram inspirados por Deus para falar. Então é por isso que Kardec pergunta se Deus teria falado uma coisa num tempo e outra coisa em outra, né? Porque muitas vezes esses profetas falaram determinadas coisas ou determinaram certas leis que não eram exatamente de Deus. Vou dar um exemplo aqui do que estou dizendo. Jesus, quando ele veio entre nós, né, o que ele fez? Ele disse assim: eu não vim destruir a lei de Deus, né, que eram os 10 mandamentos que já haviam sido revelados lá por Moisés. Mas ele diz assim, em outra passagem: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo que não resistais ao que é mal. Então aqui, vejam, Moisés fazia uso da lei da pena de talião, olho por olho, dente por dente. Por que Moisés fazia isso? Para conter aquele povo ainda duro de coração, aquele povo mais agressivo, mais rebelde. Então o que Moisés fez? Para fazer justiça, ele instituiu a lei do olho por olho, dente por dente. Que quer dizer o quê? Se alguém roubava um animal do outro, aquela pessoa lesada tinha direito de roubar um também, porque havia uma desproporção. Às vezes um roubava um, aquele que foi roubado ia lá, roubava 10 e ainda matava os membros da família. Então Moisés fez o quê? Justiça. Roubou um, você tem direito de roubar um. É a lei do olho por olho e dente por dente. Mas essa lei não é de Deus, no sentido de que nós podemos fazer uso dela. Só Deus faz uso da lei de olho por olho e dente por dente quando necessário. Então Moisés se apropriou do nome de Deus para dar valor à sua lei. Não foi por mal que ele fez isso, é lógico. Ele fez isso para conter os abusos, para não haver uma injustiça maior. Então já era algo de bom. Mas Jesus veio e revogou. Olho por olho
dente por dente. Não. Jesus disse, não resistas ao mal. Quer dizer, se alguém te bate numa face, dê a outra, no sentido de não vingar-se, no sentido de perdoar os inimigos, no sentido de não retribuir o mal com o mal. Então, para a gente perceber que algumas coisas faladas por alguns profetas nem sempre representavam exatamente a lei de Deus. Então, na época de Moisés havia os 10 mandamentos, lei de Deus, mas haviam também leis instituídas por Moisés, que não eram de caráter divino, para ficar bem claro isso. E lembrando também, a Thelma Fonseca também, boa noite, bem-vinda, Thelma. Lembrando também que Jesus, quando vem, ele dá um grande avanço no entendimento da lei, porque Jesus resume os 10 mandamentos, né? Quando ele veio, ele disse, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí estão contidos todos os profetas e as leis. Então Jesus fez o quê? Resumiu, porque quem ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a si mesmo, não rouba, não mata, não deseja nada que é do outro. Então Jesus resumiu os 10 mandamentos. Eles são válidos até hoje, mas a lei de amor engloba, né, todos esses mandamentos. Bom, e as leis de Deus, como está claro aqui, são sempre as mesmas, né? Não mudam, não se modificam. O que muda é o nosso entendimento quanto à lei de Deus. Conforme nós avançamos, nós vamos compreendendo melhor o que Deus espera de nós, né? E também as leis humanas, que nós sabemos que se modificam. As leis humanas em cada época são diferentes. Por quê? Porque são imperfeitas, mas elas vão progredindo, vão melhorando, vão se aproximando da lei divina. Então, um dia, quando a humanidade estiver bastante evoluída, as leis humanas estarão bastante próximas ali das leis divinas, né? Por enquanto, as leis humanas vão caminhando, avançando para se tornarem cada vez mais justas, né? Esse é um progresso que acontece também nas leis humanas. Nosso amigo Neto, Francisco Pacheco, aqui também, boa noite, Netão, dizendo, né, na época era preciso, é aquela ideia de Moisés que comentamos, né? Na época foi preciso usar essa lei. Então, para a gente compreender que Moisés foi inteligente, ele fez uso de um recurso para, de certa forma, conter, né, um abuso maior, uma injustiça maior. Então, ele fez uso da lei, né, de olho por olho e dente por dente. Bom, tudo bem até aí, pessoal? Tudo em ordem? A Shirley Santana também, Fátima Rodrigues, muito bem-vindas. Agora nós vamos para a questão 617, tá? Eu vou avançando aqui, mas podem ficar à vontade aí, pessoal, para comentar, não preocupem, se eu mesmo que eu avancei para outra questão, não tem problema, tá? Questão 617 é a seguinte: as leis divinas, o que compreendem no seu âmbito? Concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Kardec está perguntando porque nas questões anteriores tratou muito da lei moral, né? Ele quer saber se as leis divinas são exclusivamente morais, né? Então eles dizem, todas as leis da natureza são divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O cientista estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Então aqui, né, repetindo, Deus criou leis físicas e leis morais. E está bem claro, né, o homem de ciência, o cientista, esse vai estudar as leis materiais que regulam a harmonia do universo, né, que cuida sobre a matéria. Então, para essas leis, tem o cientista, o homem de ciência, o sábio, né, esse vai estudar as leis da matéria, as leis físicas, né? E as leis morais, está dito aqui que quem estuda e tenta praticar é o homem de bem, né? Essa expressão, pessoal, homem de bem, todas as vezes que a gente ouvir essa expressão
em Kardec, nós precisamos nos reportar ao capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Lá nesse capítulo, cujo título é Sede Perfeitos, Kardec apresenta um tópico que ele chama o homem de bem, né? Então, lá ele relaciona, creio que muitos de vocês vão se recordar, ele começa a relacionar as virtudes desse homem de bem. Homem de bem é lógico, né? O termo usado no sentido de humanidade, de pessoa de bem, né? O termo usado era homem, né? Então, a pessoa de bem, quer dizer, aquela pessoa que vive a lei de amor, de justiça, de caridade, pessoa humilde, pessoa bondosa, caridosa, que perdoa. Aí ele vai elencando ali um monte de virtudes que ele, né, dá o título ali de homem de bem. Então, quem reúne todas aquelas qualidades seria considerado esse homem de bem, essa pessoa de bem, que é algo que nós estamos em busca, né, para conquistar. A gente está aí, né, devagarzinho, conquista uma coisa, conquista outra. Precisaremos de muitas existências, né, para conquistarmos isso aí tudo. Oi, Jair também, alguém, muito bem-vinda, muito boa noite. Outro detalhe importante, pessoal, nessa questão, é que as leis divinas sempre existiram. Por exemplo, vamos pensar nas leis físicas, né, que regulam a matéria, regulam a harmonia do universo. Sempre existiram na Terra, vamos pensar na Terra. O que acontece? O homem, né, o ser humano, é que vai descobrindo essas leis gradativamente. Por exemplo, antes do ser humano ter descoberto a eletricidade, né, não fazia uso desse recurso tão precioso, não é? Que a eletricidade, quantos benefícios trouxe para a nossa comodidade, para o nosso progresso. Mas vejam, a eletricidade já existia. A lei já existia. Só faltava o homem descobrir o meio de fazer uso dela, né? Então, assim, o homem vai descobrindo as leis que regem a matéria. E aí é algo interessante, porque quando nós lembramos de Jesus, que fazia aqueles chamados milagres, né? A gente precisa compreender bem isso. Jesus não fez milagres no sentido de derrogar as leis divinas. Ele não fez nada que foi contrário às leis divinas. O que Jesus fez foi usar das leis que já existiam. Então, vejam só que interessante. Jesus conhece, né? Conhecia quando esteve aqui, conhece muito mais hoje, de todas as leis que regem o planeta Terra, as leis materiais. Então, quando Jesus multiplicava pães, quando ele andava sobre as águas, quando ele curava os cegos, quando ele fazia paralíticos andar, então, quando Jesus fazia essas coisas extraordinárias, o que era isso? Ele estava usando dos recursos que já existem na Terra. Ele estava apenas, como diz o Neto aqui, manipulando energias e fluidos, né? É isso, já existe. Então vejam, nós apenas não conhecemos aquilo que Jesus já conhecia. Por isso que o Mestre disse assim: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e ainda mais. Vejam se não faz sentido isso. Ele estava dizendo assim: olha, o que eu estou fazendo já faz parte aqui do planeta de vocês. São leis que Deus criou, é possível fazer isso. Mas vocês não sabem ainda, mas um dia vocês vão aprender a fazer isso. Por isso que ele disse, vós sois deuses, querendo nos dizer que nós temos em potencial, em germe, nós temos essa capacidade de aprender um dia a fazer aquilo que ele já fazia. Então, entender por que em doutrina espírita nós não chamamos de milagre, porque Jesus não fez nada diferente do que existe nas leis de Deus. Ele usou dos recursos que a lei de Deus permite. Entenderam essa diferença? Então é muito interessante isso, para a gente perceber que até hoje o ser humano que já aprendeu tanto, não conhece ainda todas as leis que regem o planeta Terra.
um dia vai entrar no domínio dessas leis. E aí vamos avançando cada dia mais. Por isso que a cada dia nós percebemos novas descobertas, novos avanços, mais tecnologia, né? Mais comodidade, mais comunicação mais eficiente, transporte mais rápido, porque o homem está avançando na descoberta dessas leis que já existem, né? Tudo bem aí, pessoal? Fechamos mais uma questão assim. Nenhum comentário, acho que está tudo tranquilo, né? Não está ficando nenhuma dúvida aí não, pessoal? Ninguém quer comentar nada, ou me ajudar, ou discordar, falar se eu estou dizendo alguma bobeira aí também. Peço a vocês que me corrijam, por favor. A gente estou aqui apenas tentando, né, passar um pouquinho do que a gente pode aprender, né, com a doutrina, mas lógico que eu não tenho a pretensão de achar que eu vou estar sempre certo. Eu posso, de repente, apesar da minha boa vontade, de repente acabar passando algo de uma forma incorreta, que eu fico muito preocupado com isso. Então, por isso que peço sempre a vocês que me ajudem aí, se perceberem que eu estou dizendo alguma coisa que não faz sentido, tá? O Neto está dizendo aqui no Instagram, né? Hoje já estão descobrindo muito sobre isso. Então, é justamente, né, Neto? A gente vai percebendo a cada dia, por exemplo, a física quântica, né? O Neto falou, lembrei-me agora. Física quântica está aí num avanço grande, né? Nem ouso falar sobre isso, não tenho noção nenhuma de física quântica, mas a gente ouve um pouquinho de que é algo assim bastante inovador, né? Que eles vão percebendo aí outras realidades, né? Então vai entrando ali no domínio, às vezes, de uma realidade extrafísica, né? Então é bastante interessante as descobertas que vão acontecendo. Maria Helena está dizendo que está na santa paz, né, Maria Helena? Então, vamos prosseguir. Já está tudo certo até aqui, né? Bom, nós vamos agora para a questão 618, tá? Que é a seguinte. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? Vamos ver, tem um comentário aqui da Zil, dizendo assim: Paulo, tu explica de uma forma tão simples e amorosa que não tem como não entender. Olha, que bondade, né? Ô Zilma, muito obrigada, você é muito generosa, viu? Fico feliz, estou explicando assim, tá bom, mas a minha preocupação, né, é de passar algo incoerente. Muito obrigado pela sua bondade aí, viu? Bom, na 618 então, são as mesmas para todos os mundos as leis divinas? E a resposta: a razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Então aqui essa pergunta é interessante, né? Porque nós precisamos pensar o seguinte: existem planetas mais avançados que a Terra, planetas menos avançados que a Terra e planetas no mesmo nível da Terra, né? Então, a gente deve pensar, será que as leis de Deus são exatamente iguais em cada um desses planetas que estão em condições diferentes de evolução? Porque existem, como Jesus disse, na casa do Pai há muitas moradas. Os planetas, na sua grande maioria, são habitados. E isso nos diz, né, os espíritos, que a maioria dos planetas são habitados. Então tem planetas mais avançados, menos, e planetas na mesma condição da Terra. Então aqui eles dizem, né, que as leis são apropriadas à natureza de cada mundo. Faz sentido, né? Se um mundo é mais material, as leis vão ser mais adaptadas àquela condição mais grosseira, mais material, ou menos, mais fluídico, né? As leis físicas, por exemplo, a gente pode pensar na pressão atmosférica, nas temperaturas diferentes, na matéria mais compacta ou mais sutil. Então vejam que tem diferença nas leis físicas, como tem diferença, não é diferença no sentido de que muda, mas são apropriadas aos detalhes de cada mundo. As leis morais, por exemplo, a gente poderia pensar numa das leis morais, que é a lei de destruição, que nós vamos estudar aqui na sequência. A lei de destruição que faz com que
por exemplo, os animais, um destrua o outro para sobreviver, a cadeia alimentar, né? Então, em mundos mais avançados, já pode ser diferente isso. Não quer dizer que tenha que ser exatamente desse jeito em todos os planetas. Então, é isso que eles estão dizendo, que as leis são apropriadas à natureza de cada mundo. Não que esteja errado, não que esteja errada a lei que vigora na Terra. Ela está de acordo com as necessidades do planeta Terra. Mas elas são adequadas, como eles dizem aqui, ao grau de progresso dos seres, né? Então a gente vai entendendo que quanto mais a coletividade, a humanidade evolui, as leis vão sendo proporcionais ao entendimento, à condição moral daquela humanidade. Basta a gente perceber esse exemplo como eu citei. Os 10 mandamentos. Vamos pensar nas leis morais. Quando Moisés falou dos 10 mandamentos, olha como eles se apresentaram. Não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher e o bem do próximo, não levantarás falso testemunho. Vejam quantos não, proibição, né? Por quê? Porque foram revelações numa época que a humanidade, né, era ainda mais bárbara, era ainda mais rebelde, duros de coração. Então precisavam de leis que segurassem os impulsos, né, daquelas pessoas ainda, né, de certa forma, rebeldes. Aí vem Jesus, o que ele faz? Traz a lei de amor. Ama teu próximo, perdoa teu inimigo, se te bater numa face, dê a outra. Vejam a diferença de apresentação das leis, são as mesmas. Jesus apresenta de uma outra forma, mas são as mesmas leis de Deus. O não matar, o não roubar, o não desejar nada do outro, está valendo até hoje. Mas Jesus já vem ensinar de uma outra forma. Ama o teu semelhante. Para a gente compreender os detalhes de progresso, né? Nós fomos avançando como humanidade terrestre e assim as leis vão se adequando à nossa condição evolutiva. Vão tendo um aprofundamento de entendimento, né? A gente vai, por isso aquela fala, né? Muito será pedido a quem muito recebeu. Quanto mais a gente compreende, quanto mais a gente sabe sobre as leis divinas, é lógico que nós seremos mais cobrados, nosso entendimento é maior. Então é nesse sentido, né, que ele pergunta aqui sobre os diversos mundos. As leis são adequadas de acordo com cada coletividade planetária, de acordo com o avanço que aquela humanidade já conquistou, tá bom? Vamos ver aqui, acho que tem um comentário da Claudete Rosa, né? Gostaria de saber por que, quando vai acontecer algo, eu sinto, e também vejo pessoas que já partiram, pois frequento igreja evangélica. Mas você sabe, eles falam que não existe espírito. Paulinho, pode me responder quando tiver tempo. Sei que o tema de hoje não é esse, pois vi você falando a primeira vez e senti bem, mas até então só tenho a Bíblia, a qual eu leio. Me ajuda se for possível. Legal, fica tranquila, Claudete. Lógico, fico feliz que você esteja aqui participando com a gente, querendo, né? Se você está buscando algo que queira compreender melhor, é muito bom, né? A gente tem todo o respeito com a religião evangélica, que pensa diferente em muitos pontos, né? Mas se você está procurando conhecer algo mais, né? Buscando algo que já está sentindo falta, então é interessante, sempre muito bem-vindo aqui. Fique à vontade, mesmo que eu não puder responder na hora, em outro momento eu posso te tentar responder dentro das minhas possibilidades, né? Agora, falando rapidamente, Claudete, né, para a gente não avançar muito aqui em detalhes, mas que nem você pergunta, você às vezes sabe que vai acontecer algo. Isso aí seria uma forma de premonição que pode acontecer, né? Aí teria que entrar em bastante detalhes, mas assim, chega a ser algo até comum, às vezes acontece. Às vezes a gente tem um pressentimento, né, de que algo pode acontecer. Pode ser uma revelação espiritual,
pode ser um desdobramento, que a gente sai do corpo e percebe uma realidade espiritual melhor e percebe algo que deve acontecer, mas não se preocupe, é algo tranquilo. Vejo pessoas que já partiram, né? É outra possibilidade que nós acreditamos tranquilamente, porque nós acreditamos, né, na realidade do espírito, e nós sabemos, né, Claudete, que tem pessoas que são chamados médios ou que têm uma sensibilidade mediúnica, que percebem esses que já estão fora do corpo, né, que já desencarnaram, como a gente chama. Então, não se preocupe, assim, é algo que é comum, né? Se você quiser estudar mais, se aprofundar, de repente você vai, né, compreendendo melhor tudo isso. Mas fique tranquila, seja sempre muito bem-vinda, tá? E se tiver alguma dúvida, pode colocar sim. Está dizendo que nem consegue conectar mais. Que pena, né? Vamos ver, tenta aí, se for possível, né, Claudete? Bom, nós vamos então avançar aqui para o próximo tópico agora, que chama conhecimento da lei natural, que é ainda nessa terceira parte, é o tópico seguinte, né, questão 619. E Kardec pergunta: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Vejam que pergunta importante, né? Porque se Deus criou as leis, nós precisamos conhecer as leis de Deus para a gente praticá-las, né? Então os Espíritos respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Que resposta bela, né? Todos nós queremos conhecer a lei divina, todos nós queremos saber o que Deus criou para nós, compreender o que Ele espera de nós, né? Neto está dizendo aqui no Insta, né? Difícil entender ainda. Essa colocação do Neto, difícil entender ainda, é porque depende da evolução de cada um de nós. Quanto mais evoluímos, mais compreendemos. Nós já temos condição de compreender algumas coisas, mas nem tudo, né? A gente está aprendendo a compreender cada vez mais. Por isso que eles dizem, né? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Porque tem pessoas que ainda, né, são espíritos ainda muito novos, se podemos dizer assim, porque o espírito tem uma idade, pessoal. Cada um de nós foi criado em determinada época. Eu estou falando do espírito, não desse corpo. Nós somos espíritos milenares, né? Estamos evoluindo há milênios. Mas Deus cria incessantemente. Nós já estudamos isso lá atrás, né, no Livro dos Espíritos. Se Deus cria incessantemente, Ele continua criando espíritos. Então tem espíritos que são, vamos dizer, novos, né? Criados há muito menos tempo do que muitos de nós. Então, assim, quanto mais novo é o espírito, é lógico que ele tem um menor conhecimento, um menor entendimento, apesar que depende do esforço de cada um. Por isso que eles dizem, nem todos a compreendem, né? Tem espíritos que ainda nem despertaram para essa realidade de conhecer a lei divina. Depende da evolução. E Kardec comenta aqui, ele faz um comentário falando então sobre a reencarnação, nesse sentido. Ele diz assim, ó: a cada nova existência compreende melhor o que é bem e o que é mal. Então essa é a ideia, né? Quanto mais nós ficamos maduros espiritualmente, estou falando espiritualmente, porque às vezes a gente vê uma pessoa idosa no corpo, que pode ser um espírito jovem ainda, jovem que eu digo, de pouco tempo de ter sido criado, né? E às vezes a gente vê uma criancinha, né, na existência nova, reencarnado, que é um espírito muito velho, né? Então a gente não se deve prender pela idade corporal, né? A questão corporal não quer dizer nada. Aí eles dizem então, né, homens de bem que decidem investigá-la. Quer dizer, de novo a expressão homens de bem, que a gente citou, lá do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo,
que trata sobre o homem de bem, a pessoa de bem, né? Aquele que reúne aquelas qualidades. Então ele diz que esses que são homens de bem, pessoas de bem, conhecem, compreendem melhor a lei divina, porque esses aí já praticam, né? A pessoa que é caridosa, que é bondosa, que perdoa, que tem paciência, que é humilde, que é simples, que se sacrifica pelo semelhante, essa pessoa está vivendo a lei de Deus, né? A lei de amor. Então, assim, quanto mais a gente avança, a gente conhece para que a gente viva, né, de acordo com essa lei. E eles lembram aqui, todos um dia a compreenderão. E isso é o maravilhoso, né, que a doutrina espírita nos revela. Porque todos nós, sem exceção nenhuma, vamos um dia estarmos em perfeita harmonia com as leis de Deus. Todos. Mesmo que vocês lembrarem do pior criminoso existente atualmente, também vai estar um dia, né, lá na frente, futuro muito distante, depois de inúmeras e inúmeras reencarnações, vai estar um dia também vivendo de acordo com a lei divina. Nossa amiga Rocha Forte, muito bem-vinda, viu, Rocha? Já dando um recadinho aqui, né? Saia e volte que dá certo, legal. O Netão dizendo aqui, né? Evolução nunca acaba, é essa a ideia, né, Neto? A evolução é uma constante, né, pessoal? Nós estamos num processo evolutivo contínuo, constante. Vamos evoluir para a eternidade, né? Não tem fim realmente. É evolução constante. Então aí que o diferencial fica pelo interesse de cada um. Quanto que eu quero avançar mais rápido ou não? Se eu quero avançar mais rápido, eu me esforço para viver melhor. Se eu já compreendo que é melhor agir de acordo com as leis de Deus, eu vou fazer esforço para viver de acordo com essas leis. Agora, se eu penso da forma como algumas pessoas dizem, deixa para a próxima encarnação, essa eu vou viver mais à vontade. Esse pensamento, infelizmente, não é muito bom, porque não sabe essa pessoa se na próxima encarnação volta em condições muito mais difíceis. Então esse negócio de empurrar para frente, nós estamos sendo, né? É um direito nosso, é livre-arbítrio, Deus respeita. Mas nós estamos sendo negligentes conosco. Nós estamos retardando a nossa felicidade verdadeira, porque nós não estamos empenhados em viver bem. Nós estamos jogando para frente. Mas é um direito que Deus respeita, né? Deixa eu ver aqui, parece que tem um comentário. A Rocha Forte, que é bastante conhecedora das lives, está deixando um recadinho aqui, né? Quando a internet trava, sair e voltar, né? Que destrava. Ela estava respondendo para a Claudete, mas fica um recadinho bom para todos, né? Se perceber que travou, tenta sair e voltar novamente, que é uma ajuda aí. Obrigado, viu, Rocha? A Fátima Baldo dizendo aqui, né? Esse comentário que Deus nos criou a sua imagem semelhante, é válido? Legal, Fátima, muito bom o seu comentário, sua pergunta, viu? Para a gente pensar um pouquinho sobre isso, ó. Muito boa mesmo a pergunta da Fátima, né? Porque, gente, existe essa fala, né? Que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Aí, aquelas pessoas mais simples, né? Pode pensar assim, mas Deus é aquele velhinho de barba, né? Eu já estou mais ou menos na imagem aí, né? Deixa eu ver aqui primeiro, peraí que a Jo está dizendo aqui. Mas é muito difícil, né? No meu caso, a impaciência age de forma inconsciente, mesmo sabendo que tem que ser paciente. Joyce, justamente, é difícil, né? A Joyce dizendo algo que é comum para nós todos aqui. Eu só fui ler primeiro daqui do Insta, porque depois roda eu acabo não vendo. Então, é lógico que é difícil. Nós estamos aí tentando, né? Justamente conquistar essas virtudes, né? A paciência, por exemplo, é uma das virtudes mais difíceis realmente. Exige um esforço grande, um treino, um repetir de ações. A gente errou uma vez, tenta de novo. O detalhe que eu acho, Joyce, é que a gente não deve desistir, né? Não que a gente vai conquistar rápido, não vai, é difícil.
Mas a gente não deve desistir. Você perdeu a paciência, vou tentar de novo, né? A gente continuar, quer dizer, a Joyce está dizendo até inconsciente, porque ela sabe que precisa, mas não consegue. A hora que vai ver, já perdeu a paciência. Mas é isso, né? Por isso que nós estamos no mundo de provas, nós estamos em provas, né? E expiações. Mas depende do nosso esforço, uma hora a gente consegue, Joyce. Precisamos continuar tentando. Vai fazendo exercícios, né? Por exemplo, começa com coisas simples. Vai numa fila de um banco, leva um livro. Não fica reclamando que a fila está demorando. Fica lendo seu livro e fica calmo, fica paciente. Começa a desenvolver essa paciência mais simples, né? Está numa fila demorada, vai ali com calma, não fica reclamando. São formas da gente treinar, né? Bom, mas voltando aqui no comentário da Fátima, né? Sobre a imagem e semelhança de Deus, nós não podemos, é lógico, pensar na imagem e semelhança física, né? Deus não é matéria, Deus não tem a nossa forma física. A forma nossa não é essa que é a imagem de Deus. Nós somos espíritos, e o espírito é uma luz, né? A gente não pode esquecer disso. A forma do espírito não é a forma corporal, isso é o perispírito. O espírito é uma luz que irradia, é um foco de luz. Então, se nós pensarmos a imagem e semelhança de Deus no sentido dessa luz que nós somos, né? No sentido da inteligência, que Deus é a inteligência suprema e nos dotou também da inteligência, que vamos atingir níveis altíssimos conforme a nossa evolução. Então, Fátima, a gente deve pensar imagem e semelhança de Deus em espírito, né? Em luz, em amor, em inteligência. Nesses aspectos é que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, para vivermos para toda a eternidade, evoluindo cada vez mais, desenvolvendo cada vez mais a nossa luz. Legal? Essa é a minha visão, pelo menos, que dá. Se alguém quiser completar aí, né? O Neto dizendo aqui, a luta da vida corpórea sempre vai ser com os nossos defeitos. Então, nós estamos numa fase, como o Neto está colocando, nós estamos sempre aí tentando trabalhar os defeitos, mas nós não podemos também esquecer de que nós estamos também conquistando virtudes, né? A gente trabalha o defeito e conquista a virtude, é um processo duplo aí, né? Conforme a gente conquista uma imperfeição, a gente domina, né, porque na verdade, né, Neto, a gente vai percebendo que a gente é uma transformação que a gente faz. Não é que a gente elimina, a gente transforma. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Se a gente é uma pessoa que ama, a gente é muito egoísta, por exemplo, a gente se ama muito, a gente quer tudo para nós, é um egoísmo, mas a gente se ama, nós queremos tudo para nós, é um egoísmo. Mas a gente precisa fazer o quê? Dominar esse amor para que ele não seja exclusivo por nós, mas por todos. Então isso é uma transformação. A gente transforma o amor possessivo e individual num amor por todos. Então a gente está aprendendo a fazer essas, né, transformações aí. Não é uma luta para extinguir aquele mal, mas é para transformar, né, os excessos. A gente precisa chegar numa forma de equilíbrio, né? A Joyce respondendo, mais dói, hein? Ver que errou e tentar consertar. Dói. É difícil, né, Joyce? Mas a gente persiste, né? A Zilma dizendo aqui, é verdade, viver as dificuldades desta encarnação agora, porque com certeza vamos dificultar nosso amanhã, aquilo que comentamos, né? De deixar para amanhã, deixar para a encarnação seguinte, é um problema, né? A gente está percebendo isso, né, Zilma? E a gente pode voltar em condições bastante mais complicadas, né? Que é isso, Fátima, eu que agradeço a tua participação, foi muito bem lembrada, viu? Obrigado, aí é isso que eu gosto. A hora que vocês trazem alguns comentários, perguntas, faz a gente lembrar às vezes de outros assuntos que às vezes nem abordaria, né? Então agradeço muito. A Rocha dizendo, temos tantas imperfeições que vamos precisar de muitas e muitas reencarnações para tentar melhorar. Justamente, nós vamos sim. Vamos retornar muito e muito, né, Rocha? Isso aí é a perder de vista. Mas, pessoal, uma coisa que eu acho importante a gente ter em mente. Nós precisamos ser
aproveitando a fala aqui da Rocha. Nós precisamos ser otimistas e compreendermos que, conforme estamos estudando aqui do progresso, né, da evolução, quanto mais a gente se esforça para ser alguém melhor, alguém que viva a lei de amor, de bondade, de perdão, né, de justiça, quanto mais a gente se esforça e vive isso, nós voltaremos em melhores condições. Porque senão, vocês concordam comigo? A gente pode pensar assim, nossa, mas a minha vida está muito difícil. Já pensou ficar reencarnando sempre desse jeito? É triste, é doloroso. Mas não, pessoal. Nós vamos voltar cada vez em melhores condições. Às vezes hoje, na encarnação atual, nós estamos expiando um erro lá de encarnações passadas. Nós sabemos disso. Às vezes a gente enfrenta uma doença difícil, às vezes a gente traz um parente complicado, às vezes a gente enfrenta problemas financeiros difíceis. Então por quê? Nós estamos expiando muitas vezes. Mas se nós hoje fizermos melhor, nós teremos encarnações melhores. Então a gente precisa ter essa visão otimista e não ficar lamentando. Por isso que é importante nós trabalharmos para vivermos da melhor forma hoje. Lembro aqui agora uma fala de Chico. Ele fala assim, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar hoje e fazer um novo fim. Olha que fala. Quer dizer, não adianta chorar o que passou nem o que sofre. Vamos fazer hoje. Hoje nós estamos construindo o nosso futuro. Que nós possamos construí-lo cada vez melhor. Vamos trabalhar com amor, vamos trabalhar da melhor forma possível, vamos dedicarmos-nos ao semelhante. Se a gente viver só para nós, aí nós estamos errando. Vamos pensar que todos nós podemos ser úteis. Vamos fazer algo em favor do outro. Vamos compartilhar os dons que nós temos. Então esse é o caminho para que a gente tenha futuras encarnações melhores, né? Aqui no Instagram, a Dani Mariano dizendo, senhor Paulo, não precisa senhor não, a Daniele, né, de João Pessoa, Paraíba, sei que estou fugindo do tema, mas preciso perguntar, indulgência pode ser confundida com omissão? Então, uma pergunta interessante também, vamos aproveitar que a gente está aqui, né, nossos minutinhos finais. Como a gente está no tema aqui, né, de evolução, de trabalhar as nossas imperfeições, dá para a gente comentar isso também, viu, Daniele? Fique tranquila, sempre muito bem-vinda aqui. Quando a gente pensa, né, Daniele, em indulgência, indulgência quer dizer o quê? É a nós não sermos rigorosos com o semelhante. Quer dizer, você não cobrar do outro aquilo que às vezes nós não conseguimos fazer. Por que que a gente vai exigir que o outro seja perfeito se nós não somos perfeitos? Então, indulgência é ter tolerância com a imperfeição do outro. É não exigir dele aquilo que ele não pode dar. Agora, é muito diferente com omissão, né? Omissão é você perceber algo que está errado e não fazer nada para ajudar. Você ser omisso, você fazer vista grossa. Aí é diferente. Porque, veja bem, quando você tem tolerância com a imperfeição do outro, desde que ele não esteja prejudicando a terceiros, ele esteja apenas agindo mal, equivocadamente, ele não está prejudicando a ninguém. Então não é omissão isso, né? Você está apenas sendo tolerante, entendendo que ele ainda não aprendeu a ser alguém melhor. Mas, a partir do momento que a ação de alguém prejudica outros, aí a gente se lembra do Evangelho segundo o Espiritismo, que às vezes é preciso considerar a maioria. Às vezes é preciso agir de uma forma que aquele mal não se estenda para outras pessoas. Tá bom? É o que dá aí para a gente tentar comentar rapidamente. Oi, Cristina Caon, também muito bem-vinda. A gente vai vendo, né, pessoal, que esse tema, como eu comentei, leis morais, é um assunto maravilhoso para a gente conversar. Eu creio que vai dar muito assunto ainda, né? A gente está encerrando aqui o tempinho de hoje para não avançar muito. Tem algumas considerações aqui ainda, deixa eu ver se dá para a gente comentar, né?
Não, aqui parece que tinha vindo alguns comentários, mas acho que eu perdi aqui. O nosso amigo Luiz Otávio Henrique também aqui com a gente. Tudo bom, Luiz Otávio? Um abraço, viu? Eu acho que aqui na minha... Deixa eu atualizar aqui, eu acho que o meu notebook não atualizou os comentários. Agora que deu. Desculpa, pessoal, acho que deu uma travadinha aqui no meu notebook. A Silvia Guerra dizendo, né? Sempre comparo nossa reforma íntima com a limpeza do jardim. Olha que legal. Machucamos as mãos dos espinhos e ervas daninhas, mas o resultado é reconfortante. Legal, viu, Silvia? Olha que maneira aí, bela, né? Que bela metáfora que ela usou. Obrigado, viu, Silvia? Muito boa a sua comparação para a gente perceber esse detalhe mesmo, né? Marli Jordão, muito bem, viu? Muito obrigado pelo carinho aí. A Rocha, né, dizendo, muitas pessoas pensam que não fazer ou praticar o mal já está bom, né? Mas esquece que não fazer nada também é praticar o mal. Isso, Rocha, muito bem lembrado, né? Tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não basta não fazer o mal, é preciso fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Não ficarmos, né, acomodados achando, eu não prejudico ninguém, já está bom. Não, nós precisamos ser bons, precisamos ser úteis. Qualquer coisa que nós façamos de bom, nós estamos desenvolvendo esse amor em nós, né? Não é para a gente esperar nada, certo, pessoal? Não é para a gente ser bom para esperar algo em troca, não é por isso. Quando eu falo aqui da gente ser útil, fazer algo de bom, é para que a gente desenvolva em nós esse amor, né, divino, que é o amor desinteressado, de ajudar por simples desejo de ser útil, né? Então é nesse sentido aí. A Marli Jordão, né, dizendo que possamos refletir o valor da benignidade, né, dessa palestra e evoluir para a alma. Que legal, muito obrigado, viu? Esse assunto aqui é muito interessante, né, Marli? A gente está começando aqui as leis morais, terceira parte do livro. O assunto é maravilhoso para nos ajudar muito na nossa evolução, né? Não, Rocha, fica tranquilo, estamos apenas começando hoje, vai ter muito assunto ainda para a gente conversar aí para frente, né? Deixa eu ver só aqui se travou alguma coisa. Legal, pessoal. Para a gente não avançar muito, deixa eu ver aqui se nós encerramos. Nós paramos na questão 619, tá? Não temos pressa, vamos devagar, né? Porque é um assunto que vai dando bastante, né, troca aí de ideias, de opiniões. Eu gostei que vocês participaram bastante. Então a gente não vai ter pressa, vamos tentando levar conforme a gente vai, sem atropelo, né? Então vamos encerrando por aqui, agradecendo muito a Deus, aos espíritos amigos que nos ajudaram em mais essa oportunidade, né? Rogando a Deus, a Jesus, as suas bênçãos por todos nós, para as nossas famílias, para que a gente fique em paz, para que a gente tenha aí uma noite tranquila, para que a gente continue se esforçando aí para sermos cada vez melhores, né? Então agradeço mais uma vez a presença de vocês, fico sempre muito feliz com a companhia, né? Muito gostosa essa interação, essa participação aqui de vocês, essas perguntas, os comentários, né? Então, pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus, meu abraço fraterno, até a próxima quarta-feira, se Deus nos permitir, né? Que a gente continua nesse assunto aqui, tá bom? Então, até lá. Fiquem todos na paz de Deus, um forte abraço.